colocar para gravar. Boa noite, então, a todos. Welcome to our class. Pronto, começou a gravar, né? Então, antes de vocês começarem, só para responder a pergunta de Dejaí, Dejaí, a gente tem um problema muito grande, que é essa questão, de certa forma, dessas interações sociais de maneira virtual. Então, hoje em dia, vocês sabem que a parte, eu digo assim, qualquer tipo de pessoa que esteja no planeta vai poder se comunicar com outras em qualquer outro espaço aí também do planeta. Então, a globalização, ela, de certa forma, ela aproximou pessoas, mas deixamos de ter fronteiras, né? Eu digo assim, entre países. Eu posso justificar para vocês, né? Eu tenho basicamente, dia 30, agora eu vou fazer um mês que eu entrei no TikTok, que é essa rede social, né? E eu tenho observado, porque eu faço a minha pesquisa do mestrado, voltada para essas interações sociais, né? Essas interações com o inglês, com a língua, e também com o uso das tecnologias digitais. Então, o que tenho observado é que existem interações, por exemplo, em chats, né? E em lives, dentro do próprio TikTok, que é muito popular mesmo, e pessoas de todo o mundo, gente, de todo o mundo entram nas lives e conversam, assim, de maneira, eu digo assim, única, né? Porque acaba a gente tendo, é claro, palavras que um não conhece, outro não conhece. Eu entrei em alguns grupos, né? Eu digo, em algumas lives que tinham pessoas estrangeiras falantes do inglês, e eles, de certa forma, assim, eles têm também dificuldades quando eles chegam aqui para o Brasil, né? Então, até essas questões, assim, por exemplo, do meu regionalismo, né? Exato, mexerica, tangerina, mosquito, mosca. Para explicar isso aqui para o pessoal, não é que não é uma tradução, não é que você não vai fazer uma tradução em si. Porque, assim, como é que você vai traduzir, muitas vezes, uma coisa se a pessoa não tem no próprio país dela? Tem essa grande dificuldade, entendeu? Como é que você vai falar, por exemplo, coco, né? Coconut water. Como é que você vai falar um coco? Eu tentei explicar quando eu era criança, né? Eu estava lá nos Estados Unidos e eu expliquei para a turma que eu tomava água de coco em abundância aqui no Brasil e era muito gostoso. Eles não sabiam basicamente o que era. Eles viam as caixinhas, né? Com água de coco, mas não sabem, né? É bem diferente. Por isso que quando o estrangeiro ele vem para cá, ele tem esse fascínio aqui pelo Brasil, né? Muita riqueza, né? Cultural, alimentar também, a simpatia do povo, entendeu? Então, assim, de certa forma, a gente não tem fronteiras. Então, quando chega para a gente utilizar o inglês, há uma comunicação, é claro que existem estruturas básicas de falantes. Então, por exemplo, se a pessoa chega e fala, oh, hi, my name is Carrie Ann, vai entender, eu vou falar somente meu nome, I'm Carrie Ann, vai entender. Então, assim, vai depender de como vocês situem, né? Vocês não precisam ser expert em tudo, porque se a gente não sabe, né? Não existe um inglês único, gente. Vocês têm aí o inglês como uma língua, mas esse inglês ele é ramificado não só em termos assim de países, que vocês ainda têm essa concepção errônea, que cada país tem como fosse uma fronteira. Não tem isso mais. A gente tem aí o japonês falando inglês, a gente tem o brasileiro falando inglês, a gente tem, por exemplo, até mesmo, por exemplo, o pessoal lá do Canadá, né? Ora eles falam inglês, ora falam francês, ora falam, muitas vezes, alemão, entendeu? Então, assim, quando eu vim para cá, de certa forma, né, um facilitador para eles, assim,
Eles sabem que eles têm que aprender um outro idioma. Já nós, quando saímos daqui e vamos para outro país, a gente, de certa forma, tem uma certa dificuldade, justamente porque a gente estuda a língua aqui de uma forma em separado das ações do nosso dia a dia. Então, não é uma língua como o idioma oficial. Então, esse idioma que não é oficial no Brasil, então a gente não tem a necessidade, a obrigatoriedade de estar utilizando. Entendeu? Então, assim, a gente vai no comércio, a gente poderia pedir alguma coisa em inglês, ou em espanhol, ou qualquer outra língua, poderia. Né? Mas a gente tem aí uma história por detrás de tudo isso, né? Então, eu digo assim, você não precisa saber o inglês americano, nem o canadense, nem o australiano, ou o inglês misto, você não precisa. Você tem que saber se comunicar, né? A comunicação efetiva é aquela que a mensagem é passada e o receptor ele recebe, né? Ele entende. Pode ser através de gestos, de imagens. Gente, por exemplo, no Ver quando o americano vê, não sei se eles fazem uma caricatura, eles fazem assim, oh, por favor, né? Quer dizer, a gente entende, ele não está falando exatamente como se fosse um, sei lá, um interiorano de São Paulo, né? Bem arrastado. Porque fala lá no interior de São Paulo, quem fala assim lá, diz que tem facilidade na pronúncia do inglês, porque já fala, né? Do jeito. Então, o próprio baiano também tem, por conta da sonoridade, né? O baiano, ele fala um pouco cantando. Então, o inglês, pelo menos o americano, é mais fácil, assim, tem uma aproximação em termos aí da sonoridade, da construção das frases, né? Fica bem mais fácil. Viu? Mas aí o que vocês têm que se preocupar é com essa forma de se comunicar, né? Então, o primeiro obstáculo que vocês encontram, né? Eu digo, o obstáculo é com vocês mesmos. É o bloqueio que vocês muitas vezes criam com vocês mesmos na hora que vocês vão falar com alguém. Então, vocês têm que perder essa timidez e chegar, pelo menos, cumprimenta, começa a lapidar, né? Eu digo assim, a questão de você escutar tudo isso. Isso é muito importante, as palavras, vocês pesquisarem em dicionários, fazerem os treinos de vocês, né? Sempre está o quê? O que é uma língua? A língua é algo mutável, é algo que requer, né, na verdade, uma experimentação diária, porque a língua ela se muda a cada dia, a cada instante, né? Você tem aí palavras e expressões que vocês têm como novas, outras vão se perdendo e isso vai passando aí, né? Vocês vão tendo, por exemplo, agora a gente está na era da tecnologia, vocês têm aí, por exemplo, vocês usam um computador. Antigamente, as pessoas, para ter um computador aí, para utilizar o delete, que isso, entendeu? Sei lá, não sei, é porque o meu aqui não tem as teclas escritas, não. Aqui, por exemplo, o PG Up, né? Que é o Page Up, que é para você subir. Page Down, que é você descer. Então, assim, vocês vão tendo esse contato. Agora, tem que ter experimentação. Tem que ter dificuldades, sim. Vocês têm que ir tendo essas dificuldades e superando e construindo. O bom é você perder essa timidez, né, do inglês e começar a experimentar, né? A rir, a brincar, a experimentar com até os familiares de vocês. Fala para o marido, fala para a esposa, tá certo? Mas é isso. Então a gente tem que se jogar mesmo, viu, gente? Vocês têm que se dedicar, assim, assiste um filme, canta uma música, né? Façam leituras, pesquisem em sites também, né? Que vocês possam até ler, por exemplo, textos. Vocês querem aperfeiçoar até mesmo o próprio Google, ele pode ajudar vocês, né? Qualquer arquivo em PDF vocês podem fazer aí a leitura, né, através do recurso digital, que a gente tem aí esses robôs, né, o Chatterboot, que fazem essa leitura aí para vocês. Então, vocês vão aperfeiçoando aí também o listening de vocês, e é claro que vocês vão repetindo, né? Tem que ser igual o papagaio. É alfabetizar, né? Aprender uma outra língua é alfabetizar nessa língua, é você aprender essas estruturas iniciais, né?
Eu digo, desde quando vocês são crianças, né? Vocês que têm filhos aí, vocês devem ter um facilitador em casa, né? Então, se você ensinar para o seu filho, né, que você tem aí a ball, ele vai repetir com certeza e com bem precisão. A ball, e vai apontar para a bola. Né? A table, vai apontar para a mesa. Então, você pode experimentar isso. As crianças, elas não têm essa timidez. Elas são livres desses bloqueios. Se errar, fala de novo, quantas vezes quiser. Quantas e ri, brinca, entendeu? Então, é isso.